Olá, hoje eu vim aqui falar sobre literatura, uma das minhas paixões. Eu sou Ivan Lacerda, escritor, profissional de marketing, professor universitário e coach. Minha carreira como escritor começou quando eu tinha mais ou menos uns 15 para 16 anos, quando no bairro onde eu morava, junto com os meus amigos, nós resolvemos montar uma banda de rock. Na época, cada um comprou um instrumento, eu no caso comprei uma bateria, e decidimos montar essa banda, que, para ser sincero, não deu muito certo. No entanto, eu acabei nessa época tomando o hábito de escrever. Começou como poesia. Sempre vinha uma inspiração, algo que eu queria abordar, algo que para mim seria uma letra de música, e comecei a escrever. Passou um tempo, 5 anos, 10 anos, eu já tinha mais de 200 poesias. E acabei publicando essas poesias de uma maneira muito artesanal. Eu mesmo trabalhava com projetos, escrevia as poesias no computador, imprimia e eu mesmo fazia as brochuras, anotava e daí presenteava os amigos, alguma namoradinha na época, alguma coisa assim, e mandava os livros para eles. No entanto, naquela época praticamente não tinha ainda computador, não tinha esse acesso, essa facilidade de transmitir, de divulgar o material. As minhas poesias acabavam ficando na gaveta. Tentei contato com algumas editoras na época, mas se é difícil publicar um livro de romance, um livro de algum escritor famoso, o que dirá escrever um livro de poesia, alguém investir, e ainda mais um escritor que na época ninguém conhecia. Mas como eu não desisto, eu resolvi por conta própria publicar um livro de poesia através de um projeto. Foi um projeto muito bacana, eu estava me formando, tinha acabado de me formar como marketing há pouco tempo. Isso foi acho que em 96, eu me formei em 95. E como era difícil publicar um livro, eu falei, eu mesmo vou fazer esse projeto. E resolvi juntar algumas poesias que eu tinha, selecionei alguns amigos fotógrafos que tinham algumas fotos bacanas, e apresentei um projeto na época para a ACD, que era a Associação de Assistência à Criança, na época, olha só que engraçado, na época se chamava Criança Defeituosa. Para você ver como o mundo mudou bastante de lá para cá. Eu achava estranho isso, mas de qualquer forma era o nome da empresa, era o nome que eles colocaram. E eu apresentei esse projeto para que esse livro fosse lançado no Dia Nacional do Deficiente Físico, dia 11 de outubro. Selecionei algumas poesias, corri atrás de algumas empresas que quiseram participar do projeto. Para minha sorte, tive uma boa aceitação. E lancei esse livro chamado Sobretudo. Um livro do qual eu gosto muito. Tem muitas poesias bacanas. E o bacana desse livro é que no projeto era metade da renda destinada para a ACD. No entanto, como meu objetivo não era ganhar dinheiro com isso, praticamente tudo que eu vendia, tudo que eu desenvolvia, eu doava para a ACD, porque eu queria mesmo que as pessoas tivessem acesso a esse livro. Na época, eu imprimi 10 mil exemplares, olha que loucura. Se no Brasil um livro de 2 mil, 3 mil exemplares é um best-seller, imagine você imprimir 10 mil em crochê, um material super qualificado, super bacana. Chegou uma hora que eu estava distribuindo, dando livro, participando de eventos, de treinamento e dando livro. Ainda tem alguns, inclusive eu divulgo e dou para alguns alunos, enfim. Mas só a poesia não era algo que me satisfazia. Eu falei, caramba, só escrever poesia não está legal. Eu quero escrever, quero divulgar, quero fazer alguma coisa a mais que isso. E chegou o ano 2000. Toda aquela festividade no Brasil, dos 500 anos do Brasil, eu falei, caramba, eu vou escrever um livro, uma história contando os 500 anos do Brasil. Só que essa história acabou tomando um novo caminho, um novo rumo, e o que seria o livro com o tema chamado 500 anos de perdão, acabou se transformando em Os Filhos Bastardos do Presidente. É um romance que conta a trajetória do Brasil, principalmente no final, meados da ditadura, até o ano 2000. Foi um livro que eu apresentei para várias editoras na correria dos 500 anos, naquela comemoração. Acabei não conseguindo publicar através de editora e ele foi ficando pelo caminho. Vim publicar esse livro posteriormente aqui em e-book, alguns anos atrás, e ele está à disposição na Amazon.
Quem tiver interesse e quiser conhecer essa história, que aliás é muito bacana, está disponível em e-book na Amazon. E aí eu resolvi escrever, o hábito acabou me tornando o hábito de escrever, e hoje eu tenho mais de 16 livros. Entre eles tenho Passando Tudo a Limpo, foi um outro projeto que eu desenvolvi aqui, foi em 98, conta uma história, minha fase mais espiritualista, conta uma história bem bacana de um sujeito super humilde que decide se dedicar demais ao trabalho, se dedicar exatamente a sair daquela vida difícil, e a partir do momento que ele começa a dedicar e focar só no trabalho, ele vai meio que se desligando do elo da família, das coisas que ele acha que é importante de fato para a vida, mas acaba, enfim, o livro começa ele tendo um ataque cardíaco, fica 15 dias de coma, e nesse período, de fato, ele passa a vida dele a limpo, ele vai contando todas as fases importantes, as fases que ele abdicou da família, situações que ele poderia ter mudado e que, na verdade, ele, por inexperiência ou por focar demais num único aspecto na vida dele, ele acaba tendo esse problema. Não vou falar, quem tiver conhecer, estudar, querer saber um pouco mais sobre a história, Passando Tudo a Limpo também está em e-book na Amazon. Quem quiser é só acessar a Amazon, Ivan Lacerda, e vai encontrar esse livro. Em seguida eu resolvi escrever um outro projeto. Na verdade eu tinha feito uma das minhas paixões, por ter trabalhado numa empresa de fotografia, foi o que eu chamo o vírus da foto, o vírus do clique. E como eu moro no meio da Mata Atlântica, um pouco afastado de São Paulo, numa área com muita natureza, de 2000 para cá, já tem uns 15 anos, eu venho fotografando todos os locais, todos os pontos perto de casa, flores, bichos, aparecem os bugios aqui atrás do fundo da reserva de casa, tem lagartos, enfim, uma infinidade, a nossa natureza aqui é muito farta. E com os cliques que eu fui fazendo, eu selecionei várias fotos voltadas para essa biodiversidade e lancei 2 livros. Esses livros estão disponíveis na internet, chama-se Quintal de Casa, versão 1, capítulo 1, né, o volume 1 e o volume 2. Então deve ter ali umas 300, 400 fotos abordando esse mundo que às vezes passa batido, que nós não observamos, mas que ele está tão presente e que nós devemos preservar e cuidar. Em 2008 eu lancei esse outro livro também, de uma maneira bem... Todos os meus livros são de forma independente. Eu meio que larguei mão de editora, tentei uma, tentei outra, vi que é um mercado muito fechado, eu falei, sabe uma coisa, eu mesmo vou desenvolver. E em 96 para 97, quando eu lancei Sobretudo, eu criei um portal, foi o primeiro portal na internet voltado à literatura, ou um dos primeiros, né? Que se chamava Baú das Letras. A ideia era que as pessoas que não tinham acesso à literatura, não tinham acesso a uma editora, a poder publicar, que colocasse o seu material lá. Então eu desenvolvi login e senha para vários poetas no Brasil. Eu lembro que chegou uma hora que eu tinha mais 120, 150 poetas com login e senha publicando no Baú das Letras. Eu publiquei as minhas poesias lá, publicava o meu material. E foi um espaço que foi bem bacana essa experiência, pioneira na época, e para mim não tinha nenhum fundo de lucro, de financeiro, era um momento de aproveitar o espaço do meu tempo livre para poder publicar lá. No entanto, surgiu a tecnologia mudou, começaram a surgir os blogs e aí não existia mais essa necessidade de ter o Baú das Letras para poder publicar o seu material, cada um foi publicando por conta própria. Mas eu peguei a marca, o Baú das Letras, eu achei uma coisa tão bacana que eu acabei publicando e publico todos os meus livros com esse selo que é o Baú das Letras. E em 2008, com um pouco mais de experiência, de bagagem, de rodagem, principalmente experiência com a escrita, eu lancei um dos livros que acabou tendo o maior sucesso. As pessoas que leem, realmente foi um dos livros que teve mais repercussão, um indicando para outro. As pessoas vieram através do meu blog falar bastante desse livro, comentar, que é o livro chamado Companheira Solidão. Esse aqui, ó.
É um livro um pouco mais denso, ele tem 360 páginas e é um livro assim muito interessante pela fase do qual eu passava e o tema que eu queria abordar. Eu vou fazer vídeos para cada um dos meus livros, assim mais específico, contando um pouco mais a história. Esse é mais um panorama geral. Mas o Companheira Solidão, ele conta um pouco a história de um executivo que da área financeira, naquele momento da crise financeira, onde teve a quebra em diversos países, e é uma pessoa muito fechada em si, muito voltada, quase que uma pessoa, eu vou chamar assim, de egoísta. E ela tão focada no trabalho, tão se achando onipresente, que manda em tudo, que todo mundo depende dele, que ele é o centro das atenções, que eu queria mostrar essa virada, que um dia a pessoa tem tudo e no outro dia ela pode não ter mais nada, aliás, ela nem ser reconhecida. Então o personagem ele é dado como morto e ele parte a história inteira tentando provar que está vivo. E ele passa por diversas situações que assim nenhum ser humano eu gostaria que tivesse a chance ou a oportunidade de passar, porque realmente a história, como eu disse, ela é bem densa, mas eu tenho certeza que se você começar a ler, ela te prende da primeira à última página. E é uma lição de vida justamente para que as pessoas não precisem passar por toda essa situação. O tempo foi passando, eu tendo mais experiência, sempre dedico, tomei como hábito uma parte do meu dia, em torno de 2 horas, 1h30, 2 horas, eu paro, normalmente no finalzinho da noite, chegando já quase à madrugada, eu paro para escrever, que é o momento onde está em silêncio, onde a casa está mais tranquila, onde eu me liberto para poder escrever e voar um pouco na imaginação. Então, fora esses livros, eu escrevi Cenas do Cotidiano, que são frases curtas de 3 linhas no máximo, onde eu tento contar uma cena em 3 linhas. Esse livro, esse conceito, esse projeto eu desenvolvi meio que imaginando que fossem haikais, umas coisas mais resumidas mesmo, porque eu percebi que o pessoal cada vez mais estão com menos tempo, menos atenção, a atenção está fluindo muito rapidamente. Existe até o conceito do mundo líquido, onde as pessoas cada vez mais precisam ser impactadas de uma forma muito rápida, porque a atenção dela está em diversos pontos. Então, Cenas do Cotidiano mostra justamente isso. São, mais de 300 ou 400 cenas que eu vou divulgando e você também pode ter acesso a isso na internet. Basta digitar Ivan Lacerda, Cenas do Cotidiano, você vai ter acesso a esse material. Em 2007 ou 2008, logo que surgiu o Twitter, eu fui o primeiro livro lançado no Twitter de poesias. Chama-se Poesias Intuitivas. Também com esse conceito de 140 caracteres. Talvez Cenas do Cotidiano tenha surgido de uma variação do próprio Poesias Intuitivas. Então foi um livro que eu fui lá, eu mesmo publico, eu tenho softwares de diagramação, eu faço as capas, eu gosto de fazer todo esse contexto, de montar todo esse material e disponibilizar. É uma maneira que eu tenho de me sentir utilizando o meu tempo produzindo algo de interesse, algo que eu julgo ter qualidade, que eu acredito que tenha qualidade, até porque muitas pessoas leem e me dão esse retorno. Bom, vamos lembrar de outro livro. Escrevi La Serenissima. La Serenissima é uma história linda. Eu estive na Itália, num projeto, num trabalho, numa consultoria. E como normalmente essas viagens a trabalho é muito corrido, eu acabei ficando um final de semana livre. E eu fiquei, caramba, o que eu faço nesse final de semana? Estava em Milão, vou dar uma caminhada, vou esticar até Veneza. E peguei um trem, fui até Veneza, passei em Veneza o dia todo e voltei nesse mesmo dia. E durante esse percurso do trem, eu fui imaginando um personagem fazendo aquilo, só que com outro conceito, não a trabalho, não a lazer, mas meio que para se reencontrar na vida. E essa história, eu acho ela demais. Ela conta justamente isso. La Serenissima é a forma como Veneza é conhecida.
E ela conta justamente essa história de um amor perdido na infância, do qual a pessoa tenta encontrar esse amor ou encontra essa pessoa depois de 20, 30, 40 anos e tentar mostrar quais são esses sentimentos, esse resgate do passado infantil para o momento atual. E eu imaginei essa pessoa encontrando o amor da vida dela lá na praça, lá em Veneza, desembarcando do trem. Então a história ela começou ali e eu posso dizer que ela termina ali naquela praça, naquele dia. É um dia de história. La Serenissima é um livro muito bacana. Também está disponível, você pode acessar a Amazon, tem lá a minha página Ivan Lacerda na Amazon, e esse livro também está disponível lá. Um outro livro, um outro romance que eu acho muito bacana, que é engraçado a gente falar das nossas crias, né, dos nossos projetos, mas são livros que eu escrevo com muito carinho e eu acho que tem um conteúdo muito legal. Chama-se A Dois Passos do Paraíso. Esse livro, pessoal, foi inspirado na música da Blitz, onde o Arlindo Orlando e a sua mariposa apaixonada de Guadalupe, eles se desencontram. Eu queria entender o que motivou, o que aconteceu para que não houvesse esse casamento, não houvesse esse encontro. Então, eu resolvi escrever essa história, resolver o que aconteceu, qual foi o motivo de não ter acontecido esse casamento, esse encontro. Então, A Dois Passos do Paraíso também é um livro muito bacana, teve uma ótima aceitação, tem sido bastante baixado, divulgado na própria Amazon. Alguns amigos que leram falaram: nossa, Ivan, esse livro é muito bacana, é muito legal. E depois, quando eu for falar especificamente de cada livro, eu vou contar um pouquinho a história de Dois Passos do Paraíso, por que eu escrevi esse livro, não só pela história, mas por alguns fatos que vieram acontecendo, sucedendo, falando: puta, eu tenho que escrever esse livro. Então era mais uma cobrança, fui lá e escrevi A Dois Passos do Paraíso. Tem um outro livro muito legal, chama-se Mimimi. Eu sei que você está lendo. Esse livro foi uma experiência interessantíssima para mim como escritor, que foi a primeira vez que eu escrevi como se eu fosse uma mulher, e mais do que isso, não uma mulher, mas uma adolescente. Então eu tive que fazer uma mudança mental, e não só de sexo, mas também de idade. Eu tive que resgatar uma adolescência numa época totalmente diferente da minha. Então essa experiência foi muito bacana. Esse livro é um livro muitas pessoas já leram também e sentiram um baque profundo, porque eu tento falar um pouquinho dessa questão da nova geração, a geração Y, essa questão dos filhos únicos. Eu também vou falar um pouquinho especificamente sobre esse livro depois, mas fazendo um apanhado geral, mimimi é um termo muito usado nessa geração, das pessoas que reclamam de tudo, que acham que tem direito a tudo e os deveres na prática não aparecem. E mimimi ele tem um fato muito característico, uma questão muito pessoal, né? Eu tinha meu blog, talvez a pessoa da qual eu vou citar aqui agora, se um dia ela ver esse vídeo, ela vai entender o porquê que eu estou falando isso. Eu escrevia no meu blog e eu fiz uma crônica sobre essa questão da geração, essa dificuldade que essa geração tem de se concentrar, tem lá suas qualidades, mas como qualquer outra geração tem os seus defeitos. E um dos fatores era essa questão da autoridade. Eles têm uma dificuldade enorme de aceitação, eles não aceitam, eles acham que sempre estão com a razão. E aí, no comentário que eu fiz, na crônica que eu escrevi, surgiu uma questão, um comentário muito estranho que eu achei, no próprio parte final do blog lá, um comentário que não foi legal. E eu acabei respondendo, caí na besteira, na armadilha de responder esse comentário, e esse comentário retomou, e depois ele foi, enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas ficou voltando um bate-volta ali, que eu, no momento, eu acabei falando, e beleza. Até que chegou um momento que a pessoa falou assim, eu parei de responder, e parecia uma perseguição, e aí
já apareceu no final assim: eu sei que você está lendo. E quando eu vi aquela frase, eu falei: nossa, isso dá o nome de um livro. Eu sei que você está lendo. E aí eu escrevi Mimimi, justamente uma personagem, uma adolescente que está passando por essa transformação, essas dificuldades, essa questão de relacionamento com a família. E ela é uma pessoa que muito ardilosa, ela define, ela sabe o passo a passo aonde ela quer chegar, mas ela não tem muito escrúpulo da forma como ela quer chegar ou do que ela acha que é certo. Então ela está sempre armando, tramando, criando situações para ter algum tipo de benefício. E até que em um determinado momento ela se apaixona justamente por um cara de mais idade, numa situação totalmente diferente da dela, que ela nunca imaginaria passar. E aí ela começa a entender um pouco essa junção de gerações, de relacionamento, de sentimento. Enfim, é um livro que eu acho muito interessante, principalmente o pessoal mais novo poder ler e entender um pouquinho esse processo. Inclusive pais. Você que tem um filho adolescente, de repente esse livro também pode te dar alguns insights para você entender melhor esse relacionamento pai e filho. Bom, eu falei de vários livros, todos histórias, todos romance, poesia, fotografia, mas tem um especial que esse é o xodó. É um dos livros, assim, em termos de divulgação em mídia, enfim, foi um livro muito, muito divulgado, e do qual muitos vão adorar, e uma parcela de vocês que estão vendo esse vídeo talvez não goste tanto, mas é esse aqui, ó. Loucos por Ti, Corinthians! Vai, Corinthians! Esse livro, eu comecei um projeto dele em 2009, pensando justamente na questão do centenário do Corinthians em 2010. Eu falei, caramba, eu não sabia se haveria algum tipo de livro, se teria algum projeto editorial para os 100 anos. E como eu já havia feito alguns contatos com a área de marketing do Corinthians, inclusive dando algumas sugestões de melhoria do marketing, fazendo algumas ações para o clube, vou voltar um pouquinho. Eu estava em Milão, eu estava na Itália ou na Espanha, não lembro, e vi abri a internet para ver notícias do Brasil, notícias em gerais, e apareceu uma notícia super ruim do Corinthians na época, que tinha sido recém-rebaixado, e aquela bagunça, aquela turbulência enorme do polícia, uma época lá muito estranha. Eu falei, caramba, a gente precisa, eu sou de marketing, eu tenho vários amigos de marketing, a gente precisa melhorar esse projeto, melhorar o clube de uma forma geral, né? E aí surgiu a ideia de escrever esse livro do centenário, de poder contar a história bela que é essa instituição, as pessoas que passaram por lá, os jogadores, enfim, a própria torcida, enfim. Mas eu queria contar essa história de uma forma diferente. Não queria ser um torcedor comum, o Ivan contando a história, até porque eu até então tinha vivido 40 anos e o clube estava fazendo 100. Então eu imaginei o seguinte, quem poderia contar esses 100 anos de história do Corinthians? E aí me veio um insight, falei, caramba, São Jorge. Então quem conta essa história é São Jorge. Como as coisas vão fluindo, eu comecei a dar aula, na verdade eu nem dava aula ainda, estava prestes a começar a dar aula, e um amigo meu, sabendo que eu estava escrevendo um livro do Corinthians, convidou um aluno da faculdade da qual eu dou aula, para que ele pudesse fazer todas as ilustrações. E então, o livro ele é todo ilustrado pelo Vitor Lima. Ilustrações maravilhosas, assim, muito detalhista, que merecem realmente vocês conhecerem, vocês acessarem. E uma outra coisa bacana desse livro é que eu costumo dizer que na vida nós não fazemos nada sozinho. Por mais que um projeto seja bom, não adianta você elaborar, desenvolver, porque sozinho você não vai a lugar nenhum. Quando você encontra um grupo e pessoas imbuídas do mesmo objetivo, com certeza você vai mais longe. E a minha grande alegria nesse projeto foi que no transcorrer dele eu encontrei o pessoal do Loucos por Ti. Loucos por Ti era um projeto de uma torcida de várias pessoas
formadas em várias áreas, economistas, pessoal de TI, gerentes, administradores. E essa turma resolveu, assim como eu, também ajudar o clube a fazer ações de marketing, ações sociais que pudessem transformar e mudar um pouco essa imagem de que a torcida é sempre uma coisa ruim. Existe sim, eu não concordo com um monte de situações de violência que ocorre entre clubes, essa questão de tratar o outro time como se fosse um inimigo e no fundo ele é um adversário, ele é algo importante para que a gente possa medir a nossa competência, mas as pessoas no geral não acabam não agindo dessa forma. E a turma do Loucos por Ti colaborou, contribuiu muito para que esse livro de fato pudesse ter a cara do torcedor, com imagens, com conteúdo, com depoimentos do torcedor que naquela época encaminhava para o site chamado Site Loucos por Ti. E o mais bacana, eu acho que desse projeto também, foi o lançamento. O lançamento aconteceu numa grande livraria em São Paulo, onde esteve presente o presidente do clube, diretoria, ex-jogadores, o Basílio esteve no lançamento, foi muito legal. Mas mais do que isso, o bacana foi ver a torcida na livraria como se fosse o nosso estádio. Foi um momento mágico, um momento muito legal. Então eu recomendo, o livro está esgotado, talvez encontre em alguma área ou alguma sobrazinha de alguma livraria, enfim, eu acho um pouco complicado, ainda mais depois de tanto tempo. Mas é um registro histórico e que eu tenho muito orgulho de poder ter participado desse projeto. Então mais uma vez eu vou apresentar, chama-se Loucos por Ti, Corinthians. Vai, Corinthians! Bom, pessoal, eu acabei falando praticamente de todos os meus livros, de todos os projetos. No entanto, tem 3 novos livros que eu acabei de escrever recentemente. Na verdade, eu criei no conceito de e-book. São os livros que eu faço mais voltados para a minha área profissional. Eu pretendo cada vez mais escrever com os conceitos que eu tenho, com o aprendizado que eu tenho na área de coach e poder de alguma forma transmitir de forma muito objetiva, muito rápida, dicas, maneiras das pessoas poderem melhorar o seu dia a dia, melhorar como pessoa mesmo. E um desses livros chama-se 7 Etapas para Alcançar a Felicidade. Esse livro está disponível no meu site, se você acessar ivanlacerda.com.br. Lá tem a relação de todos os livros que eu já publiquei, inclusive esses para que você possa baixar gratuitamente. Tem um outro que eu escrevi recentemente, chama 9 Dicas para que você possa atingir os seus objetivos. Como coach, mais uma vez eu percebo as pessoas com certas dificuldades, não só para traçar uma meta, para desenvolver um plano, mas também para que possa colocar esse plano em prática. Eu costumo dizer que mais importante do que planejar é você agir, é você fazer o passo a passo, ter as experiências e entender o que você pode melhorar, o que você pode desenvolver. E eu estou com um grande projeto em andamento, é um projeto voltado para chefes de cozinha. Eu tenho vários clientes na agência para a área de gastronomia. E eu escrevi um livro muito bacana. Mesmo que você não seja da área de gastronomia, eu sugiro que você baixe, porque ali tem dicas preciosas de gerenciamento. Não só de um restaurante, mas pode ser também se você trocar a palavra restaurante provavelmente por um outro tipo de empreendimento, por uma outra loja, provavelmente você vai ter sacadas e dicas preciosas para o gerenciamento do seu negócio. O livro chama-se 11 questões que todo chefe de cozinha deve refletir. Faz parte de um projeto maior, um congresso que eu estou desenvolvendo, mas, como eu disse, é informação disponível gratuitamente para que todos possam ter acesso a hora e quando quiser. Bom, espero não poder parar por aí. Como eu disse, escrever é uma das minhas paixões, algo que eu gosto muito. Eu dedico uma parte da minha vida para ler e também para produzir. Então, eu já estou pensando no meu próximo livro. Aliás, eu já tenho uma história montada, eu só não estou conseguindo dedicar tempo para poder
colocá-lo na prática mesmo, escrever e desenvolver. Então eu acabo usando essa 1 hora, 2 horas que eu tenho livre para escrever voltados para assunto de coaching, assuntos de administração e outras dicas, outras questões que eu gosto de abordar. E espero nos próximos vídeos também estar comentando, falando um pouquinho mais detalhadamente de cada projeto e que eles também possam servir de inspiração para você que gosta de escrever, para você que tem algum outro projeto em andamento, poder colocá-lo em prática. Como eu disse, no Brasil existe uma dificuldade muito grande para quem pretende ser um escritor ou viver ou ter uma renda em cima disso, mas eu acho que o retorno que isso traz pessoalmente de autoconhecimento e de experiência é muito maior do que qualquer dinheiro possa pagar. Claro que gostaria muito de poder ser lido por uma infinidade de pessoas, ter uma renda pela obra, por aquilo que eu publico, mas sinceramente não é esse meu foco. Eu não penso e não vivo disso. Pode ser que no futuro eu venha a ter, mas eu escrevo por puro prazer. E eu escrevo imaginando que quem está lendo também está tendo aquele mesmo prazer do qual eu estou tendo naquele instante. Ok, pessoal? Então, para encerrar o vídeo, eu gostaria de agradecer quem esteve até agora acompanhando. Se gostou do vídeo, dá uma curtida. Se quiser deixar algum comentário abaixo no YouTube, é só deixar seu comentário. Eu procuro ler todos os comentários e também respondê-los. Se achou bacana, se esse vídeo serve ou pode ajudar uma outra pessoa, compartilhe, indique. E como eu falei, aqui é uma comunidade aberta onde estou à total disposição para a gente trocar ideias. Ok? Obrigado e até mais.